Bom dia, irmãos, saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidá-los a abrir as Bíblias em João, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Como nós bem sabemos, nós temos um tema nesse mês, fala acerca de restaurar valores familiares. Nós vamos estar discorrendo alguns textos bíblicos, algumas reflexões, algumas citações de alguns livros, para tentar trazer para a nossa vida alguns valores que são perdidos. Amém? Todo mundo achou João capítulo 3, 1 a 7. Eu vou ler aqui na minha versão, diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Só até aí. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor Deus. Te peço que nos abençoe nessa manhã. Não quero falar nada, Senhor Deus, do meu coração, se não estiver de acordo com o teu coração, Senhor. Limita a minha boca, Senhor, a falar não somente aquilo que tu queres seja falado para os nossos corações. Essa oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, aqui a gente vê o camarada Nicodemos, era uma pessoa que tinha conhecimento das coisas do mundo. Ele sabia que a pessoa nasce, uma vez nascida, não pode voltar para o ventre da mãe e nascer novamente. Ele sabia. Só que a gente percebe que é alguém que não sabia como convinha saber, porque Jesus veio explicar que havia algo além do que ele estava achando que sabia. A gente percebe nos dias de hoje, na nossa atualidade, que o mundo sabe muito. A nossa sociedade sabe demais. A gente percebe numa conversa com amigos, no trabalho, em casa, que todo mundo tem solução para todas as coisas. Se eu parar para conversar com uma pessoa na rua, o que deve ser feito para que esse nosso canal aqui não seja poluído? As pessoas têm solução. Se eu perguntar o que ele tem que fazer para o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, só vai ter solução. O que eu tenho que fazer para acabar com um problema do aquecimento global? Enfim, qualquer tipo de assunto, as pessoas têm solução. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que o mundo sabe muito em função da grande publicação de livros, em função da internet, hoje em dia a gente consegue encontrar qualquer assunto que a gente quiser, a gente faz uma busca na internet, você estuda sobre aquilo, praticamente vira um doutor no assunto só pesquisando pela internet. Livros também são publicados o tempo todo. Facilidade é muito grande. Antigamente, uma pessoa publicava uma coisa, escrevia à mão, se tivesse que fazer uma cópia, era escrita à mão, e se tivesse que fazer uma cópia da cópia, era escrita à mão de novo. Hoje em dia, a gente tem praticamente uma editora em casa. Você baixa um livro em PDF, em doc, chega em casa, tem impressora, você imprime o teu livro ali, e aquilo ali é suficiente para que você tenha mais conhecimento, e não só o conhecimento aumenta, como a frequência, a velocidade com que o conhecimento é difundido também é muito grande. Então todo mundo sabe muita coisa, mas a gente percebe que, ao passo que o conhecimento aumenta, o mundo sabe cada vez mais, parece que o mundo está cada vez pior. É engraçado que é um paradoxo. Se a gente for analisar a situação, é um paradoxo. Como é que pode as pessoas saberem cada vez mais? Isso deveria fazer com que o mundo melhorasse cada vez mais, porque todo mundo tem solução para todas as coisas, mas a gente vê o mundo cada vez pior. Valores sendo perdidos no estalar de dedos. Valores do tipo: eu não consigo imaginar ficar casado com o mesmo homem durante tanto tempo. Um valor perdido. Quem escutou uma frase como essa foi minha sogra, ela estava contando isso ontem. Uma determinada mulher vira para ela: eu não consigo imaginar
você casado há tanto tempo com o mesmo homem. O valor daquele casamento para sempre já está sendo perdido assim, desde a época antes do próprio casamento. Aí a gente começa a se perguntar: pode o mundo saber tanto e ao mesmo tempo nossos valores sendo cada vez mais perdidos? Aí a gente recorre à palavra de Deus. Abre a Bíblia em Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Vou deixar aqui João marcado, que a gente vai voltar nele. 1 Coríntios capítulo 8, a gente vê o apóstolo Paulo falando o seguinte, versículo 2: quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Na versão de muitos irmãos, onde talvez esteja quem cuida saber alguma coisa, não sabe como deveria saber, ou algo nesse sentido. Nas minhas palavras, quem acha que sabe alguma coisa não sabe nada. Se nós pensamos que sabemos alguma coisa, não sabemos como deveríamos saber. Eu estou lendo um livro chamado Pense, de John Piper. É um dos grandes escritores da atualidade. Ele tem uma citação muito interessante que ele fala que o conhecimento que não está a serviço do amor, não é conhecimento verdadeiro, é conhecimento prostituído. É como se Deus colocasse um instrumento cirúrgico nas nossas mãos, nos ensinasse como curar os doentes, e nós ficamos fazendo malabarismos enquanto os doentes morrem. Conseguiram meditar nessa frase de meu pai? A profundidade. Eu sei até qual a página dessa frase. Está na página 227. Quem quiser esse livro pode estar na página 227 do livro Pense. Sabe por que eu sei isso? Porque quando eu li isso dentro do ônibus, não sei se estava no ônibus ou no trem. Quando eu li isso, eu falei: eu tenho que publicar isso no site. Essa frase tem que ir para o site. Aí, como eu só tinha um marcador do livro, para marcar onde eu tinha parado de ler, como é que eu ia marcar a página que estava aqui? Eu fui para casa pensando: 227, 227, 227, 227. Cheguei em casa e sei até onde está essa frase. Vou falar de novo para os irmãos aprenderem e meditarem. O conhecimento que não está a serviço do amor não é conhecimento verdadeiro, é conhecimento prostituído. É como se Deus nos desse instrumentos cirúrgicos, nos ensinasse a curar os doentes, e nós ficamos fazendo malabarismos enquanto os doentes morrem. Esse conhecimento que nós vemos no mundo saber dando solução para todas as coisas, para todos os problemas, inclusive problemas no relacionamento familiar, isso é malabarismo. Porque a gente consegue perceber claramente quando a gente está numa conversa com alguém, você percebe no olhar, na forma como a pessoa fala, que ela quer muito mais mostrar que sabe a solução do que propriamente resolver o problema. Já perceberam isso numa conversa? Você percebe claramente que a pessoa não está querendo resolver o problema, está querendo mostrar para você que ela sabe como resolver o problema. Conhecimento prostituído não está a serviço do amor. Não resolve propriamente o nosso problema conjugal, não resolve necessariamente o nosso problema com o nosso pai, com o nosso filho, com o nosso avô. Conhecimento completamente desfigurado, que não serve para nada. Aí é o que mais ou menos Nicodemos passou aqui. Ele achava que entendia das coisas, ele falou assim: vocês escandalizam isso que eu estou falando aqui? Não, porque tem que nascer do Espírito, sim. Além do nascimento carnal, tem o nascimento do Espírito, que é um pré-requisito para que você ergue o reino, para que você vá para o céu, para que você entre no reino dos céus. Com base nessas duas afirmativas, uma de Paulo e uma de John Piper, a gente chega a duas conclusões que podem estar juntas ou não. Você pode enxergar elas individualmente, como pode juntar as duas e formar um só raciocínio. A primeira, baseada em Paulo: o mundo não sabe de nada. O mundo não sabe coisa nenhuma. Segundo, com base em John Piper, o que o mundo está fazendo, mostrando algum conhecimento, é um conhecimento prostituído, não é conhecimento verdadeiro.
E é fácil de perceber que isso que está sendo apresentado para nós como conhecimento, eu digo todas as fontes que vocês imaginarem, televisão, internet, livros, enfim, tudo que a gente tem à nossa disposição, é fácil de perceber como os valores são perdidos. E eu queria tratar, nessa manhã, um valor em especial. Eu vou falar de um valor que a gente tem perdido, mas os irmãos, com o raciocínio de vocês podem abranger tudo que vai ser falado aqui para qualquer valor que você imaginar que está sendo perdido. O valor que eu queria falar aqui é o para sempre. Para sempre é um valor que a gente tem perdido, infelizmente. Abre de novo lá em João, onde a gente leu inicialmente, e deixa aberto aí. O para sempre é algo tão forte que a gente vê nos finais dos livros românticos, poesias, filmes. A gente sempre tem aquele finalzinho lá, né, que viveram felizes para sempre. E o para sempre é um valor que deveria estar no nosso meio. A gente já deveria casar pensando no para sempre. A gente já deveria pensar em cuidar dos nossos filhos pensando no relacionamento para sempre. A gente deveria pensar em qualquer tipo de relacionamento, até com relação à amizade, ou com os irmãos dentro da igreja, pensando no para sempre. Mas esse para sempre está se perdendo. O para sempre é algo tão forte que, até no inglês, você vê juntando, você tem o for e tem o ever, que é para e sempre. Juntou os dois, formou uma só palavra. Forever é o mesmo significado, para sempre,